Oi, gente, passando aqui para contar um pouquinho do meu testemunho de vida, do que eu era, do que Deus tem me feito ser na pessoa de Jesus Cristo. Eu nunca gravei um vídeo falando sobre isso, é a primeira vez. E o intuito desse vídeo é glorificar a Deus e edificar a sua vida, tá? Bom, gente, eu sou Maísa Cavalcante. Atualmente eu tenho 35 anos, completei recentemente 35 anos. Mas nem sempre eu fui assim, serva do Senhor. Nem sempre eu fui cristã, protestante, evangélica, crente no Senhor Jesus. Eu tinha uma fé superficial. Eu era católica, nasci em berço católico. E eu ia para a igreja como um ato religioso, eu não tinha compromisso com Deus. Embora eu sempre tive um certo temor a Deus, uma certa inclinação. Eu já quis ser freira na minha infância, eu tinha 8 anos de idade, eu admirei, cheguei a cursar uma aula ainda com as freiras. Mas começava a rir de mim dentro de casa, né? Minha própria família começou a rir e aquilo me desestimulou. Mas já era propósito do Senhor. E algumas vezes na minha infância eu quis me converter a Cristo, eu quis ser evangélica, porém meu pai no tempo não deixou. Eu dependia muito deles ainda. E aí, quando eu completei 16 anos, o Senhor me alcançou. Só que entre a infância e a fase da minha conversão, eu passei uma fase bem difícil. Na minha pré-adolescência, na minha adolescência, poderia dizer que dos 13 anos aos 16, tá? Aliás, do 11 aos 16. Eu passei uma batalha espiritual muito grande, que eu não sabia que era batalha espiritual, uma opressão na mente, pensamentos perturbadores, né, que traziam angústia ao meu coração. E quando meus pais separaram, pra gente não foi problema, pra mim, pra minha irmã não foi problema, porque a gente ficou mais leve, né, com a separação dos meus pais. Mas, em contrapartida, a gente foi morar com a minha mãe, na casa da minha avó, e aí começou a surgir mais liberdade de ir para as festas, liberdade de... Minha mãe dava o apoio da gente ir para a festa com o horário certo de voltar, sempre com responsabilidade, porém vocês sabem que a adolescência, amizades, influências, curiosidades, né? Eu comecei a beber, né, tomar bebida alcoólica a partir dos meus 13 anos. A partir dos meus 13 anos de idade eu comecei a beber. E eu era uma pessoa que eu não sabia beber. Eu bebia demais. Eu não sabia o ponto de parar. E aquilo não me preenchia ao mesmo tempo. Eu passava mal, dava ressaca e depois vinha o vazio. Eu ia para as festas, ia com a turma de colegas, né? Não vou dizer nem amigas, porque no mundo eu acho que é difícil ter amizades verdadeiras, mas o grupinho da gente se arrumava, ia pra festa, dançava forró, bebia bastante. E eu também sofri com algo chamado complexo de inferioridade. Cheguei a ter anorexia, bulimia, eu tinha distorção de imagem, né? Eu já estava bem magra e eu me via gorda. Eu tinha esse complexo, né, físico. E antes de eu começar a trilhar caminhos piores, o Senhor me alcançou. E aos meus 16 anos, eu passei dos 13 aos 16 nessa vida de farra, bebida, ficas, vazio no coração, nada preenchia, não me satisfazia de verdade, sabe? Porque tem um vazio no nosso coração, queridos, que é do tamanho de Deus. Só é preenchido com a presença do Senhor. Então, quando eu completei 16 anos, a forte mão de Deus
me alcançou. Deus usou um professor de química na época para falar do amor de Jesus para mim, para fazer um convite para ir para a igreja. E nesse convite eu aceitei Jesus. Assim, ele me aceitou, claro, né? Mas a gente dá esse passo de dizer que aceita Jesus. E fui para frente, recebi oração. E desde então, aqui estou. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, que você vê o que é a verdadeira felicidade, mesmo com as renúncias que são feitas, mesmo com o caminho estreito, né, que a gente segue, muitas vezes de perseguição, de desprezo, por você estar servindo ao Senhor, muitas vezes renúncias, você negará a si mesmo e seguirá Jesus, como ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas a gente percebe na caminhada cristã que a presença do Senhor Jesus supre todas essas coisas, supera todas essas coisas. Porque nós temos um amigo, um bom amigo, fiel e verdadeiro em todo o tempo. E Deus, ele sempre veio falando comigo, desde a minha conversão, sobre chamada missionária, sobre missões, sobre fazer a sua obra. E eu posso testemunhar que o Senhor é fiel. Eu posso testemunhar que ele tem cumprido as suas promessas. Eu posso testemunhar que ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Por que eu estou te contando isso? Para que você que está longe dos caminhos do Senhor, para você que segue uma mera religiosidade, para que você que procura prazeres e alegrias neste mundo, mas continua com vazio no coração, você saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus, Ele é amor, queridos, Ele te ama. Mas Deus também, Ele é justiça. E um dia Ele vai vir para julgar o seu povo, para julgar o mundo. E aqueles que são dele subirão com Ele. E aqueles que não consideraram Deus na sua vida, aqueles que não consideraram o Senhor Jesus na sua vida, sofrerão no inferno, a eternidade no inferno. É Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não é o meu achismo, eu estou pregando para você Bíblia, tá? Claro que vai ter quem creia, quem não creia, quem valorize, quem zombe, isso é bíblico também. Mas a palavra do Senhor, ela continua se cumprindo. E Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus tem projetos maravilhosos para a sua vida. Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa que Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para que você creia nele e não pereça e tenha a vida eterna. Fica com esse testemunho para aumentar a tua fé, para servir de inspiração, para servir de testemunho da fidelidade do Senhor. E até aqui o Senhor tem me ajudado, né? Nem sempre é fácil, vem as tentações, vem as lutas, mas nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece. Deus te abençoe grandemente. E detalhe, quando nós entendemos que a lei do Senhor é para o nosso bem e para a sua glória, tudo fica mais fácil. Nem sempre é legal, por exemplo, usar o cinto de segurança, usar o capacete, baixar a viseira, mas é para nossa segurança. Assim, a lei do Senhor na minha e na tua vida, ela é para a glória dele e para a nossa própria segurança. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.